Também é hora que a gente almoçou. Quer fazer o... Você saberia me dizer o que é toxoplasmose? Não. Você conhece toxoplasmose? Aham. Então pode explicar para nós? É uma doença que é transmitida por gatos, geralmente quando tem enchente que a gente pega. A toxoplasmose ela é uma infecção causada por um parasita chamado Toxoplasma gondii e ela ficou popularmente conhecida como a doença do gato. Em pessoas com sistema imune normal, vamos dizer assim, ela pode causar sintomas parecidos com o da gripe, como dor no corpo, dor de cabeça. E em pessoas que já tenham deficiência no sistema imunológico, ela pode ter, assim, sintomas piores, como, por exemplo, as pessoas podem ter convulsões, ela pode causar cegueira, entre outros. E esse parasita, na sua forma mais grave da doença da toxoplasmose, ele pode levar a infecções em órgãos muito importantes, como, por exemplo, cérebro, coração. Você conhece alguém que teve toxoplasmose? Não. Você conhece alguém que já teve toxoplasmose? Olha, gente, eu conheço a doença toxoplasmose. Inclusive, eu já tive essa doença. Só que na época que eu tive, eu nem fiquei sabendo. Eu só soube quando eu engravidei, eu tive a minha primeira gravidez, porque aí é de praxe fazer o exame para ver se tem toxoplasmose e deu positivo. E na época eu fiquei bastante preocupada e corri para o meu médico e ele falou que estava tudo bem, que a pessoa que contrai essa doença, para o resto da vida vai acusar no exame de sangue, mas que não era nada assim atual, não era alguma coisa já passada. Eu fiquei preocupada porque eu ouvi dizer que podia causar cegueira no feto, aquilo tudo que a gente ouve falar, né? Mas graças a Deus não foi nada não. Eu tenho, né, positivo no sangue, mas eu nem me lembro quando foi que eu contraí e nem por quê. Porque diz que é através de animal. Eu nem sou muito chegada a animal, assim, perto de mim. Eu tenho medo de animal, né? Mas não sei como é que foi que aconteceu. Só sei que eu tive e eu sou positiva até hoje. A principal forma de contaminação através desse parasita é através da ingestão de carne crua ou mal cozida. E também através da ingestão de legumes e verduras que não tiveram um manejo adequado e foram lavados, por exemplo, só com água corrente, o que não é o correto. O ideal é que sempre essas verduras, esses legumes, eles possam ficar de molho durante um certo tempo e depois lavados de novo em cloro diluído na água, para que essa forma do parasita possa morrer. E o que é importante falar no meio disso tudo é que o parasita, principalmente, ele tem sua forma mais agressiva nessas pessoas que têm um problema no sistema imunológico, como, por exemplo, os portadores de HIV, pessoas idosas e também mulheres grávidas, onde é muito falado sobre isso. E uma coisa que a gente tem que desmistificar é em relação aos gatos, já que essa doença tomou essa proporção tão grande, sendo até chamada de doença do gato. O gato, ele, assim como todos os animais, ele pode ser um hospedeiro. E o oocisto, que é a forma desse parasita, quando ele está nos animais, ele só vai, vamos dizer assim, sobreviver durante 10 dias. Entendeu? Então, só durante esses 10 dias é que esse animal, durante todo o ciclo, ele pode passar a doença para as pessoas e, no máximo, durante 15 dias que ele vai estar na forma dele ali, no ambiente. Então, uma forma de você contrair, se você comer a carne mal cozida, que eu acho que as pessoas, na sociedade que a gente vive, não vão comer um gato, entendeu? Mal cozido, ou a carne crua dele, ou através da ingestão das fezes. E para isso, o adequado é que as pessoas elas possam limpar diariamente a caixinha das fezes do animal,
que elas possam levar regularmente o animal delas no veterinário e que principalmente as grávidas não se desfaçam dos seus gatos quando elas têm a notícia, entendeu, da gravidez. Porque... E também, além disso, ela ter um pré-natal adequado, entendeu? Porque o risco de você ter um gato e da mulher grávida contrair a doença é baixo. E quando esse animal está infectado, se a mulher ela tiver um pré-natal adequado, o risco do bebê contrair a doença é praticamente mínimo. E mesmo que ele contraia, existe um tratamento, a toxoplasmose tem cura, e geralmente os sintomas só aparecem na adolescência, entendeu? Não é quando realmente a criança nasce. E o importante é dizer isso, que assim como o gato ele pode passar a doença, por exemplo, um pombo, um cachorro também podem, mas apenas se não tiver o cuidado adequado. Então, dona Ruth, a senhora sabe me dizer o que seriam as giardia? Não. Então, você conhece a giardia? Não. O senhor conhece giardia? Não. A giardíase é uma doença, ela é causada por um protozoário chamado Giardia lamblia, e esse protozoário ele parasita o intestino e causa desconfortos, como por exemplo, o principal sintoma é a diarreia aquosa. Sabe quem são as pessoas mais propícias a adquirir a giardia? Sabe que Não. o grupo social que afeta principalmente esses protozoários? Não. Quem tem mais tendência a adquirir esse protozoário? Tem alguma ideia? Há várias maneiras de se precaver, principalmente em relação a saneamento básico, porque esse protozoário ele se encontra principalmente em rios, lagos, então a forma de contaminação dele é através de água que está contaminada por esse parasita. Principalmente, por exemplo, quando você não lava muito bem o alimento, por exemplo, o caso do alface, que muitas pessoas apenas passam uma água e o certo é deixar essa verdura de molho no cloro durante um tempo, no cloro diluído na água. E também é muito comum acontecer em áreas onde não tem saneamento básico ou em áreas onde você tem muitas crianças, como por exemplo em creches, onde aquelas crianças elas podem ter contato com as fezes que estão nas fraldas e acabam passando para outras pessoas, como por exemplo os cuidadores ou até mesmo os pais e até as outras crianças que estão ali próximas. O que a senhora acha que seria importante para prevenir essa contaminação nas crianças? Olha, o bom seria, deixa me ver. Depende muito da mãe, né? Mãe. Exatamente, dar uma alimentação mais controlada, né? Ensinar desde criancinha, comer as coisas, sempre lavar a mão sempre antes. lavar, levar os alimentos, Lavar a os mão, alimentos, essas água coisas. potável. Isso. De que maneira você acha que seria eficiente para dar um corte nessa contaminação desse parasita? Tomando mais cuidado, né? Principalmente com as crianças e o lixo, principalmente. E alguma ideia do que seria propício para evitar essa contaminação? Alimentação, não deixar, se eu tivesse meu filho, é muito raro, né? Deixar um filho não mexer na terra, mas acho que eu evitaria deixar. Então a principal forma de você se prevenir desse protozoário é através realmente de um manejo adequado dos alimentos, o cozimento adequado também, correto, não lavar só com água corrente e poder deixar essas verduras, dependendo do caso, se for algum legume que você for comer que não vá cozinhar, que você deixe ele de molho no cloro diluído na água. E também ter um cuidado maior, entendeu? Com essas crianças e questão mesmo de higiene básica. Created using Powtoon.